4. Aleluia. João capítulo 11, versículo 4, diz assim. Glória a Deus. Meu tablet, meu óculos, minha visão não está muito. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Amém? Aqui nós vemos uma passagem que João narra, através do Evangelho, a ressurreição de Lázaro. E nós vemos que ele coloca alguns detalhes aqui nessa palavra. Ele coloca algumas coisas aqui que, quando nós começamos a analisar esse texto, nós começamos a meditar nesse texto, nós vemos que aqui no versículo 4, o próprio Jesus narra dizendo: esta enfermidade não é para a morte, é para que se cumpra, ou para que a glória de Deus seja alcançada através de uma maravilha, através de uma morte física, de um homem que a Bíblia narra que é amigo de Jesus. Jesus tinha um carinho muito grande por Lázaro, por Marta e Maria. Jesus tratava Lázaro, Marta e Maria, sua família, como amigos. No entanto, que quando nós olhamos na Bíblia, Jesus sempre, por onde ele passava, ele fazia questão, quando estava próximo, de fazer uma visita para Lázaro. E aqui ele se depara com uma notícia. Chega um certo tempo que Lázaro se encontra doente. E aí Marta e Maria, vendo toda aquela situação, todo aquele quadro de enfermidade do seu irmão, porque ali era um provedor da sua casa, porque a Bíblia não narra, não fala sobre o pai de Lázaro, Maria e Marta. Então provavelmente Lázaro era o provedor, porque era o homem da sua casa. E ali ela se apega numa situação, se nós olharmos nos dias de hoje, de apuros, de dificuldade, porque o provedor da casa estava doente. E ali a sua doença começa a piorar. E aí Marta já logo tomou a frente e pediu para alguém avisar a Jesus. Jesus não estava próximo, Jesus estava distante um pouco, como o próprio texto narra para nós. E aí chega a notícia até Jesus, e Jesus rapidamente, como nós lemos aqui, ele fala: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Como é que numa situação dessa, você sabendo que o seu amigo está doente, quase falecendo, você recebendo uma notícia dessa, você manda a pessoa voltar com um recado para a sua família, dizer: fala para eles aquietar-vos o coração, porque é para um propósito do meu Pai, é para o propósito de Deus que isso aconteça, para que eles reconheçam que eu sou o Filho de Deus, para que as pessoas reconheçam que eu vim para um propósito que meu Pai me trouxe aqui na terra. E aí eu começo a analisar esse texto, eu começo a observar Jesus com toda a sua sabedoria, com toda a sua onisciência, onipresença. E aí Jesus, com toda a sua tranquilidade, ele continua no mesmo lugar, manda o recado de volta.
E aí Marta, se nós decorremos no texto, nós vemos que Jesus, ao terceiro dia, disse aos discípulos: retornaremos para a Judeia. Aí os discípulos começam a questionar Jesus: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apredejar-te e quer tornar-te para lá? O Senhor quer voltar para onde as pessoas estavam te seguindo, te caçando? Porque quando nós olhamos esse texto e nós continuamos no Evangelho, Jesus está próximo da sua morte, está próximo da sua crucificação. Mas que antes que isso aconteça, Jesus ainda faz este milagre. Jesus ainda faz esse milagre para que as pessoas, para que os judeus, para quem ele veio, pudessem reconhecer que ele era filho de Deus. E as pessoas não deram credibilidade para que ele, por tudo aquilo que ele já tinha feito. E muitas das vezes acontece isso comigo e com você. Muitas das vezes as pessoas nos julgam, como foi falado aqui. Muitas vezes as pessoas olham o exterior, mas no interior só quem conhece é Deus. E tudo aquilo que acontece na minha e na tua vida, se nós estivermos debaixo da palavra, isso é que nós não devemos esquecer. Se nós estivermos debaixo da palavra de Deus, ou se nós estivermos vivendo conforme a palavra de Deus, tudo é propósito de Deus. Tudo que nós vamos viver aqui na terra é para o propósito de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Não para que nós venhamos nos engrandecer, não para mostrar que eu prego melhor, ou você prega melhor, ou que você canta melhor. Não, pelo contrário, é para mostrar que Deus está acima de todas as coisas. Foi Ele que pagou o alto preço naquela cruz por mim e por você. E nós não devemos nos calar, mesmo as pessoas nos julgando, nos apontando, nós devemos continuar. Porque imagino eu e você, se Jesus tivesse parado, mesmo as pessoas caçando, querendo matar ele, as pessoas que eram da linhagem dele, judeus, se Jesus fosse olhar para essas coisas, ele não tinha cumprido o propósito de Deus aqui na terra. Mas ele veio para cumprir o propósito do Pai. E quando nós andamos conforme a palavra de Deus, irmãos, nós vamos ser caçados, nós vamos ser julgados, nós vamos ser apontados até dentro da nossa casa, dentro da igreja onde nós congregamos. Porque muitas das vezes a pessoa não tem a capacidade, ou a pessoa não tem, como é que eu posso te dizer, o amor de Cristo para fazer a obra, para ajudar o próximo. E o mais fácil é ela criticar do que ela ajudar. O mais fácil é ela apontar as pessoas que estão fazendo do que estender a mão e falar: eu estou junto com vocês. Porque isso é o reino de Deus. Se nós cantamos aqui, teu é o reino, tu é a glória. Se nós vivemos o reino de Deus, irmão, nós estamos muito distantes daquilo que Deus tem para nós. Se nós queremos viver o reino de Deus, nós precisamos despir do velho homem. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, deixar que a palavra de Deus, ou deixar que aquilo que nós vemos para aquilo que nós vemos ser curado e sarado, para que nós vemos ser cumprido. Como é que eu posso trazer essa palavra? Para aquele propósito de Deus que nós vemos se cumprir aqui na terra, através da minha e da tua vida, possa dar continuidade. Porque quantas pessoas pagou o preço para mim e você estarmos aqui hoje? Quantas pessoas deixaram muitas das vezes de viver a sua vontade para viver a vontade de Deus, para que eu e você estivéssemos aqui hoje falando da palavra de Deus? Então nós não podemos nos calar, irmãos. E essa palavra é interessante porque nós vemos Marta tomando a frente, para que pudesse alguém ir até Jesus fazer o comunicado. Só que outrora, Marta estava tarefada, fazendo as coisas da casa, e Maria estava aos pés do Senhor. E muitos nesse texto falam assim: mas se eu fosse Marta, eu também estaria aos pés do Senhor, para poder aproveitar do bom e do melhor.
Mas o interessante é que quando eu olho para esse texto, irmãos, Marta sabia quem era Jesus. Glória a Deus. Marta sabia o propósito de Jesus na terra. E ela sabia a quem recorrer nos momentos críticos, nos momentos difíceis. Foi por isso que mesmo à distância ela falou: vai avisar Jesus que meu irmão está enfermo. Glória a Deus. Vai avisar Jesus, porque eu sei que se Jesus vir até meu irmão, algo novo vai acontecer. Se Jesus entrar na minha casa, algo novo tem que acontecer. Aleluia, Jesus, eu creio. Se Jesus entrar na minha vida, algo novo há de acontecer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí nós decorremos no texto, nós vemos que Marta, ela fala, quando ela se encontra com Jesus, após o terceiro dia, o interessante é que ela fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria falecido. Se o Senhor estivesse aqui, eu creio que nada disso teria acontecido. Mas muitas das vezes, irmãos, Deus permite algo na minha e na tua vida acontecer para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o nome dele venha a ser exaltado. Porque se nós somos chamados para falar do reino de Deus, nós não carregamos mais o nosso nome, nós carregamos o nome de Cristo também. E tudo que nós vamos fazer é para que o nome dele venha a ser glorificado. Glória a Deus. Tudo que nós vamos fazer é para que o nome dele venha a ser exaltado aqui na terra. É por isso que Marta, quando ela se depara, ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, nada disso, meu irmão não teria ficado enfermo. Uma das coisas que eu aprendo, irmãos, mesmo Lázaro sendo amigo de Jesus, mesmo Marta e Maria sendo amigos de Jesus, eles não estavam livres das coisas do mundo, eles não estavam livres de pegar doença, eles não estavam livres de passar por situações que outrora eu e você passamos. Mas a diferença é, eles eram amigos de Jesus. Qual é o grau de intimidade que eu e você temos com Jesus ou com Deus? Qual é o nosso grau de intimidade? Porque ser amigo é quando você compartilha as suas dificuldades. Ser amigo é quando você traz o seu amigo para próximo, ele passando por dificuldade, falando: a tua luta é minha luta, a tua dificuldade é minha dificuldade, aonde você for eu estou junto com você. Se você estiver passando dificuldade, nós vamos orar junto. Se você está passando por dificuldade, nós cremos que Deus vai mudar essa situação. É isso, ser um amigo. O amigo não serve para ficar te acusando, igual fizeram os amigos de Jó. Porque amigo igual a esse eu não preciso. Amigo é quando você compartilha, é quando você tem intimidade. E intimidade você só tem como? Dia após dia, conversando, dialogando, frequentando o mesmo lugar que a pessoa frequenta, indo na casa da pessoa, compartilhando as suas dificuldades, os seus problemas, as suas alegrias. Isso é ser amigo. Intimidade, você começa a ter um grau de intimidade. E aí eu te pergunto, para mim e para você nesta noite, a palavra nos traz para nos dias de hoje: qual é o grau de intimidade que nós estamos tendo com Deus? Ou será que as dificuldades, as lutas têm nos afastado da intimidade com Deus? Porque só Ele pode, mas ninguém pode. Porque muitas das vezes nós queremos que pastor pode até orar por mim, por você, mas o nosso socorro só pode vir de Deus, irmãos. Por mais que nós tenhamos amigos íntimos que compartilham as nossas dificuldades, os nossos problemas, mas se nós não lançarmos as nossas ansiedades, os nossos problemas no nosso maior amigo, nada vai resolver. Porque o salmista, quando ele fala: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro só pode vir de Deus, que fez os céus e a terra. É Ele que sabe do meu e do teu problema, e da minha e da tua dificuldade, das nossas limitações. É Ele que conhece o meu deitar e o teu levantar. É Ele que sabe nos mínimos detalhes aquilo que nós precisamos, irmãos.
Então, por mais que nós nos achegamos a alguns amigos, mas o nosso maior amigo é Deus, porque esse nunca vai falhar. Era isso que Marta estava falando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria falecido. Mas mesmo ele falecendo, eu sei que naquele grande dia ele irá ressuscitar. Marta tinha entendido o propósito de Jesus na terra. Porque Jesus mesmo fala que quando nós vamos aqui, João capítulo 11, capítulo 11, versículo 9. Jesus respondeu, que os discípulos questionaram a ele. Aí no capítulo 9, não, vamos voltar no capítulo 7, capítulo 11, versículo 7. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornarás para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nela não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Diz-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. E eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. E aí Betânia era distante de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Jesus estava falando para Marta: seu irmão há de ressuscitar. Só que Marta, ela tinha entendido o propósito de Deus, de Jesus, e ela estava achando que Jesus estava falando que Lázaro ia ressuscitar naquele grande dia. Mas Jesus estava falando: não, eu cheguei. Eu tenho poder sobre a morte e sobre a vida. Só uma palavra minha. Só basta uma palavra minha para que Lázaro viva. Só que o que é interessante aqui é saber que Marta entendeu, e Marta tinha sido conquistada através da palavra. A fé que Marta tinha naquele grande dia, a fé que Marta tinha aqui naquele grande dia, o seu irmão iria ressuscitar. Então ela tinha entendido o propósito de Jesus na terra. Ela tinha entendido a ministração de Jesus, porque se outrora nós voltarmos, se Maria estava aos pés de Jesus, colhendo o melhor, pegou a melhor parte, e ela, atarefada, fazendo as coisas da casa, ela estava dentro daquilo que Jesus estava falando para Maria. Ela estava atento para os ensinamentos de Jesus, mesmo ela atarefada, fazendo as coisas no lar, para que Jesus pudesse estar aconchegado, se sentisse em casa. Ela não deixou de escutar a ministração de Jesus.
Ela não deixou de escutar a palavra de Deus a respeito da ressurreição dos mortos. Aleluia. Porque Ele veio para isso, para levar todas as enfermidades, para levar todas as nossas doenças naquela cruz. E naquele grande dia, aquele que crê na sua palavra irá ressuscitar junto com Ele. Irá vir naquele grande dia naquelas nuvens. E Marta tinha entendido isso. Marta entendeu que ela deixou entrar no seu coração e ela começou a viver isso. E quando nós deparamos aqui, e disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos mortos. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, e dizendo: Mestre está aqui, o Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ele em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, e seguiram-nos, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas entenderam o propósito de Jesus aqui na terra. Você vê que da mesma forma que Marta falou, Maria também falou, e elas não estavam juntas. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas tudo que tu pedires em nome do Pai, Ele o concederá. Aleluia. Tudo que o Senhor pedir em nome do Pai, eu creio que o Pai concederá a ti, porque eu sei que tu és filho de Cristo. Tu és filho do Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que tem o poder de todas as coisas, aquele que tem o poder até sobre a morte. Aleluia, Jesus. E aí, continuando o texto, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela viam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. No 35, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Quero que você se atente no 37, diz assim: e alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Você vê como o ser humano é incrédulo, irmãos. Você vê como o ser humano, ele mesmo vendo Jesus fazendo todos os milagres, Jesus fazendo maravilhas, eles questionam a Jesus: se ele é filho de Deus, se ele fez tantos milagres, por que ele não fez mais isso? Se ele compadeceu, se ele chorou, e se ele fala que Lázaro era seu amigo, Marta e Maria era uma família amiga, por que ele não chegou a tempo? Não é assim que nós fazemos muitas das vezes? Não é assim que nós questionamos a Deus muitas das vezes? Quando nós estamos passando por uma dificuldade, por alguma limitação que nós não conseguimos alcançar, ou alguma barreira se cresce na nossa frente, nós continuamos a lutar e nada muda, nada modifica, e nós vemos só aquilo aumentar aquela luta, aquela dificuldade. E nós questionamos a Deus: Senhor, o Senhor me abandonou. Senhor, o Senhor não está vendo essa luta. O Senhor já fez tantas coisas na minha vida, por que dessa vez o Senhor não me ajuda mais uma vez? Sabe o que eu aprendo com essa palavra, irmão?
nada é no meu tempo, nada é no teu tempo. Porque se for no meu tempo, e se for do meu jeito, isso vai servir para encher o meu ego. Isso vai servir para que as pessoas olhem para mim e falem, nossa, como ele é diferente, mas não reconhecem o Deus que eu sirvo. Então não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha salvação. Não adianta nós virmos aqui como igreja pregar o Evangelho e o nome de Deus não ser exaltado. Não adianta nós virmos aqui interceder, nós virmos aqui colocar em posição de mãos, cegos sendo curados, pessoas sendo curadas, sendo libertas das suas enfermidades, se o nome de Deus não for glorificado. Porque em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 1 fala aqui: há tempo para todas as coisas, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar e há tempo para colher. Ou seja, aqui não é no tempo. Jesus veio no tempo certo, na hora certa, no momento certo, porque Deus não falha, Deus não erra, Deus não vai chegar no tempo que eu quero, no tempo que você quer. Mas o que precisamos é nós termos fé, igual Marta e Maria teve fé. Eu creio, Senhor. Eu creio que se o Senhor interceder pelo teu Pai que está no céu, esse pode trazer a vida do meu irmão de volta. Eu creio que se o Senhor for à minha frente, essa luta que eu estou passando, essa dificuldade que eu estou passando, eu irei vencer, mas para que o teu nome venha ser glorificado, para que o teu nome venha ser exaltado. Se a palavra de Deus fala que o Senhor cresce ou diminua, então é nessas horas que nós vamos diminuir. Porque quando Maria chegou, a primeira coisa que ela fez foi lançar aos pés do Senhor. Em meio à dificuldade nós precisamos fazer isso, irmãos. É nos lançar aos pés do Senhor. Senhor, eu sei o Senhor, eu não sou nada. Eu estou passando por esta luta, eu estou passando por essa dificuldade. Senhor, tira todas as minhas ansiedades, tira tudo aquilo que eu não estou conseguindo enxergar no mundo espiritual. Eu sei que é conforme a tua vontade, conforme o teu querer, mas me ajuda, Senhor. Eu sei que se o Senhor interceder por mim, eu creio que eu irei vencer, eu creio que eu irei passar por esta dificuldade, mas para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado. E voltando ao texto, no 39 disse assim: e disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhes: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Quando eu olho para esse texto, eu lembro de Jesus partindo o pão, fazendo o milagre dos pães e dos peixes. Você vê que todas as vezes que Jesus vai fazer um milagre, Jesus exalta o nome do Pai que está no céu. Ele eleva até o Pai: Senhor, graças te dou por ter me ouvido, Pai. Eu sei que se não for pelo Senhor, nada eu conseguirei fazer aqui na terra. Da mesma forma é eu e você. Se não for o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, nada nós podemos fazer. Nada nós conseguiremos fazer. Nós podemos até fazer as coisas que cabem a nós, as coisas humanas, as coisas que cabem a mim e a você como ser humano, que é o natural. Mas o sobrenatural, se eu e você não tivermos intimidade com Deus, se eu e você não tivermos relacionamento com Deus, de nada acontece. Mas se nós estivermos na presença do Santo do Santo, irá acontecer no momento certo, na hora certa, para que o nome dele seja glorificado. Porque se ele fala que ele veio para ser a luz do mundo, então se nós estivermos nele, nós somos luz. Porque se a palavra de Deus fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, se a lâmpada de Deus, se a palavra de Deus é ela que ilumina o nosso caminho, por que nós não cremos na sua palavra?
olhar o tamanho da luta e o tamanho do gigante, em vez de nós olharmos para o tamanho de Deus que nós servimos. Glória a Deus. Porque eu olho para esse texto, e aí quando Jesus fala: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Aleluia. Aleluia. Seja, eu olho para esse texto e eu fico imaginando Jesus olhando para aquela multidão que está ali ao seu redor. Ele deve ter falado assim: bando de incrédulos, estão esperando eu fazer mais um milagre para ver se vocês creem em mim, que eu sou filho de Deus. Mas para a honra e glória do Senhor, Jesus, através da sua palavra, ele fala: Lázaro, vem para fora. Sabe o que eu aprendo, irmão? Que quando eu fui resgatado do mundo, Jesus lançou uma palavra na minha vida. Aleluia. E eu só vim através dessa palavra porque a palavra ela é luz para o meu caminho. E a palavra de Deus ela vem me guiando até a presença do Santo dos Santos. Porque quando Jesus ele lançou a palavra ela foi tirando a escuridão do meu caminho, ela foi iluminando o caminho da onde eu deveria caminhar em direção a Cristo, para que eu pudesse chegar até Ele. Da mesma forma que Ele falou com Lázaro, porque assim, se Lázaro estava numa caverna, estava escuro. Então quando Ele fala: Lázaro, vem para fora, Ele lançou a luz. Aleluia. Para que Lázaro, quando viesse em direção a Ele, mesmo ele estando envolto de umas faixas, ele pudesse saber para onde ele estava indo, em que direção ele estava indo. Eu fico imaginando a palavra de Deus quando Jesus lançou, a palavra de Deus batendo nas paredes assim, irmão. Lázaro, acendeu a luz. Lázaro, acendeu a luz. Lázaro, acendeu a luz. Lázaro, acendeu a luz. Vem para fora, Lázaro. Glória a Deus. Aleluia. Se nós vivemos conforme a palavra de Deus, irmão, nós vamos ser guiados por elas. Aleluia. Nós vamos ser guiados por ela, porque ela é lâmpada para o meu caminho, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. E se nós vivemos conforme a palavra de Deus, nós vamos crer igual Marta e Maria creu, que Jesus, aquele que pagou alto preço na cruz, não foi em vão para mim e você estarmos aqui hoje. Para que as pessoas que estão ouvindo essa palavra hoje, que elas venham voltar para a presença de Deus, se ela saiu por algum momento, ou se ela está enfaixada pela incredulidade, se ela está enfaixada por faixa muitas das vezes de uma palavra lançada sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Porque quando Jesus fala: Lázaro, vem para fora, e Lázaro começa a andar, e aí Lázaro se aponta ali na porta daquela caverna. Jesus fala: desata ele. Aleluia, 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 aleluia. Ali Jesus está falando assim: que saia toda incredulidade da sua vida, que a boa morte não tenha mais poder sobre a sua vida, que saia toda enfermidade, que saia todo jugo, que saia toda palavra contrária, que saia todo laço que Satanás tem tentado lançar contra a sua vida. É isso que Jesus está falando. E quando eu vim e entrei na presença do Santo, no meio do caminho, a faixa vai sendo desatada, irmãos. Glórias a Deus. Porque aquilo que se passou ficou no esquecimento. Aquilo que eu fiz outrora ficou no esquecimento. A palavra de Deus fala que o que passou ficou no esquecimento, foi jogado no mar do esquecimento. Então, por mais que eu e você muitas das vezes devemos lembrar, mas nós devemos lembrar o quê? Para que o nome dele seja glorificado. Eu passei por esse lugar e eu não quero mais voltar para ele, porque agora eu vivo uma nova vida, e a vida que eu vivo é a vida em Cristo Jesus. Eu vivo para Cristo, eu não vivo mais para viver as minhas vontades, o meu querer. Eu tenho que viver para Cristo.
E aí no capítulo 44 diz assim: e o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados como faixas, e o seu rosto envolto num lençol. E disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-vos ir. Muitos por dentro os judeus que tinham visto a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Aleluia. Muitos só vão vir para Cristo, irmãos, infelizmente, quando presenciar algum milagre. Meu Deus. Muitos só vão vir para Cristo quando ver que realmente não tem mais jeito. Eita, Jesus. Mas nós, como igreja, nós temos que orar para que essas pessoas se voltem o mais rápido para Cristo, antes que Ele volte. Porque depois não vai falar assim: ah, eu não ouvi, ninguém me falou desse Jesus, ninguém ministrou dessa palavra no meu coração, ninguém mostrou que Jesus curava, que Jesus libertava através da sua palavra. Pelo contrário, irmãos, é o que mais tem sido pregado é a palavra de Deus, mas as pessoas não querem viver conforme a sua palavra. Verdade, Deus. Sabe por quê? Porque tudo é propósito de Deus. Tudo é para o propósito de Deus. Então, quando eu e você vem para a presença de Deus, é para que o propósito dele venha se cumprir na minha e na tua vida. Mas para se cumprir o propósito de Deus na minha e na tua vida, nós precisamos renunciar. Jesus mesmo fala: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai, para que o nome dele venha a ser glorificado. E quando nós entramos nessa atmosfera de reino de Deus, nós temos que renunciar tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, para que o propósito de Deus venha a ser sobre as nossas vidas, para que o propósito de Deus venha a alcançar outras vidas. Mas para isso nós vamos precisar passar por um processo, e o processo ele dói. Sabe por que dói? Porque Jesus passou por tudo isso. Jesus passou por todo esse sofrimento para que viesse se cumprir a vontade de Deus sobre a vida dele. Aí você e eu achamos que estamos sofrendo como igreja. A igreja hoje brasileira acha que sofre. Nós não sofremos nada, irmãos. Nós vivemos no evangelho light. Nós vivemos hoje no evangelho: hoje eu vou para a igreja, amanhã não. Amanhã eu vou, amanhã não vou. Estou com um pé dentro e um pé fora. A igreja está assim hoje. Nós não vemos mais as pessoas pregarem sobre renúncia. Sabe por quê? Porque não enche a igreja. Nós não vemos mais as pessoas pregarem sobre você tem que se despedir do velho homem, vive a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque isso não atrai multidão. Mas se você abrir a sua igreja, começar a profetizar sobre carro, casa, que você vai ser curado, que você vai ser liberto. Eu não estou dizendo que isso é pecado, irmãos. Eu estou dizendo que nós, como igreja, nós devemos viver algo muito além disso. Nós precisamos viver o reino de Deus. E o reino de Deus não é aqui na terra. O reino de Deus, nós estamos aqui só de passagem. O que aquilo que for acrescentado na minha e na tua vida é pela graça e a misericórdia de Deus, não porque nós somos merecedores, não. Mas quando nós cremos na palavra de Deus, eu creio que nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas sabe qual é o melhor dessa terra? Não é aquilo que eu e você queremos, porque é muito fácil viver o evangelho desse jeito. Porque se não fosse assim, Jesus não teria pago o preço naquela cruz. Jesus não teria sido chicoteado. E aí eu e você achamos que nós passamos luta. Imagina quando a igreja for perseguida. Então, nós como igreja devemos glorificar e exaltar enquanto nós podemos falar dessa palavra de Deus, enquanto nós devemos pregar sobre a verdade. Porque se Ele mesmo fala: eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a verdade e a vida. Quem? Jesus. Ele é o único.
E mesmo ele sabendo que ele estava caminhando para o matador, ele parou para ajudar aquela família, que era só uma família amiga. Ele não deixou de fazer a vontade de Deus. Mesmo ele sabendo que ele estava ali no meio daquela multidão, e muitas daquelas pessoas iriam apedrejá-lo, iriam acusá-lo, iriam cuspir nele, ele não deixou de fazer a vontade do Pai. Aleluia. Então, mesmo que as pessoas se levantem contra a tua vida, mesmo que as pessoas te julguem, não deixe de fazer a vontade de Deus. Não deixe de fazer aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. Não deixe de cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Aleluia. Quero que você se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Espero que Deus tenha falado com você da forma que Ele falou comigo. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.